Querida irmã, querido irmão em Cristo, tem coisas na vida onde o inimigo quer nos derrubar, quer nos afastar do nosso querido Deus. E é sobre isso que o texto, os 2 versículos bíblicos do dia de hoje falam. Quando Deus nos protege nessa situação, quando Deus se coloca ao nosso lado, nos protegendo do mal, nos afastando do mal. O Antigo Testamento, profeta Daniel, todos nós conhecemos a história, né? Daniel na cova dos leões, e onde ele e seus amigos não foram comidos pelos leões. Daniel capítulo 6, versículo 22 diz o seguinte: Daniel disse: o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Deus se colocando na vida do Daniel e protegendo Daniel através dos seus anjos. Também nos dias de hoje, os anjos do Senhor nos protegem. Ou às vezes nós somos usados como anjo na vida de outras pessoas e assim protegemos alguém em situação difícil. Do Novo Testamento, a segunda carta que Paulo escreveu à comunidade lá de Corinto, ele diz o seguinte: temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo se lembra de que na nossa vida existem muitos inimigos, e esses inimigos sempre querem nos destruir. Mas quando existem muitos inimigos, há sempre um amigo que estará do nosso lado, uma amiga que irá nos ajudar naquela situação. Somos muitas vezes gravemente feridos, mas nunca somos destruídos. Quando eu era adolescente, se eu não me engano, foi minha mãe, meu pai me deram um livro chamado Amei uma Jovem, de Walter Trobich. Esse livro foi muito marcante na minha adolescência. É naquela época que os hormônios afloram e a questão sexual se torna muito forte na nossa vida. E aí, se eu não me engano, foram meus pais que me deram para ler esse livro. É um livro muito interessante porque fala de uma jovem lá numa aldeia africana e de um outro jovem, também de uma outra aldeia africana. E Walter Trobich, ele era pastor destes 2 jovens, e eles trocam correspondência com o pastor para falar acerca da questão da sexualidade deles, né? Do afloramento dessa vida sexual, desses desejos sexuais, e muitas vezes visto pelos 2 jovens como um grande pecado, esse desejo sexual pela pessoa, pela outra pessoa que eles estão interessados, eles têm um desejo, né, dessa vida sexual, e veem essa vida sexual como um grande pecado. E aí, numa das cartas, Walter Trobich vai citar uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça e na minha vida como um todo, e já encontrei que essa frase seria também uma frase de Lutero. Não sei quem criou essa frase, mas a frase diz o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros voem por sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam um ninho sobre a nossa cabeça, na nossa cabeça. É lógico que Walter Trobich está trazendo isso para dentro da realidade da sexualidade desses 2 jovens que trocam correspondência com seu pastor. Mas isso também vale para qualquer outra situação onde
vai tomando conta de nós um certo desejo. Por exemplo, poderia ser o desejo de ter cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. De ter uma casa mais bonita do que a do vizinho. São tentações que vão tomando conta da nossa vida, e se a gente não controlar essas tentações, então a gente vai estar permitindo que o inimigo se faça mais presente na nossa vida do que os amigos que dizem: calma, Klaus, tudo passa. Isso também, tente controlar essa tentação na sua vida. Eu não sei qual é a tentação na sua vida hoje em dia. Tem até na oração do Pai Nosso, né, a frase onde Jesus nos ensina: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Desde que eu certa vez tive que traduzir, no tempo de faculdade de teologia, o Pai Nosso, não sei porquê, mas de lá para cá, por causa da tradução que eu fiz, e que ela não está errada, e também essa versão que a gente ora o Pai Nosso também não está errada, e desde lá eu aprendi a orar: e não nos deixes cair na tentação. Por que eu faço essa diferença? Quando a gente fala em tentação, é uma coisa muito geral, né? São os passarinhos que estão voando lá em cima e a gente não tem como controlar isso. Agora, não nos deixes cair na tentação, e aí vai depender qual é a tentação do dia de hoje, na nossa vida hoje, né? Durante esses últimos tempos na nossa vida. E aí, quando a gente diz não nos deixes cair na tentação, a gente está sendo bem específico, bem direto e reto, para Deus saber aquilo que tem incomodado o nosso coração. Ele não precisa ouvir nossa verbalização, mas ele já conhece o nosso coração, mas é importante que a gente verbalize em oração aquilo que tem nos atormentado. E aí entra o número 482, deixa eu ver aqui, 482, um hino que você conhece muito bem: Castelo Forte é nosso Deus. E eu vou pegar a estrofe apenas número 3 por causa do tempo. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará. Ele já condenado está por uma só palavra. E o verso 4 vai dizer: que palavra é essa? O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Que possamos também viver o dia de hoje nessa certeza de que se a tentação, se nos cercar o inimigo, que a gente o vença através do Verbo eterno, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, que a gente possa tornar real aquela parte do Pai Nosso que eu já citei. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Um grande abraço para você nessa nova semana de trabalho que hoje tem início.